passada, eu te comecei a te mostrar a ideia sobre a lei de Coulomb. Só que antes de te mostrar a lei de Coulomb, eu te mostrei que já lá no primeiro ano tu estudou algo. Tu estudou algo extremamente parecido com a lei de Coulomb, que era a lei de atração das massas de Newton. Infelizmente, na maioria dos colégios acabaram dando tempo de ver com calma isso. É uma pena, né? Porque já lá no primeiro ano o cara pode estudar bastante essa fórmula e as consequências dela. Essa fórmula, pessoal, o maior perigo é tu confundir esse Gzão com o Gzinho, a aceleração da gravidade na Terra. Isso é um erro grave. Esse G é a constante gravitacional universal. Se alguém quiser anotar por curiosidade, é 6,67 vezes 10 na menos 11. É um número bem pequenininho. Não custa, né? Vamos colocar aqui, ó. Uma espremidinha ali, G igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. É por isso que quando passa na frente de um prédio, tu não te sente atraído pelo prédio, embora essa atração exista. Não se esqueçam, às vezes eu fico assustado de ver pessoas adultas que não sabem que umas pessoas atraem as outras gravitacionalmente, que tudo atrai tudo. Então é fundamental tu ter essa noção. Tudo atrai tudo o tempo todo. Massa atrai massa. Quando Deus criou o átomo, Ele pensou, vou fazer esses bichinhos se grudar. Tá? Deus, quando criou o átomo, Ele pensou, tem que grudar, um tem que atrair o outro, senão a porcaria não vai funcionar. Claro. Pode ter certeza, a vida está baseada, inclusive, na lei de atração gravitacional. Né? Imagina, o mundo não seria concebível a própria evolução do universo sem essa consideração que massa atrai massa, né? Bom, como é que é essa força de atração? O filho da mãe do Newton descobriu. Depende do produto dessas massas e depende do quadrado entre as distâncias. A gente diz que a força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, dobra uma das massas. Dobra, a força dobra. Triplica uma das massas. Triplica. 4 vezes uma e 5 vezes mais massa na outra. É 20, cuidado, não tem mais nenhum na fórmula, hein, meu? Não tem mais nenhum na fórmula, é tudo vezes. 4 vezes 5, 20 vezes mais força. Tudo bem? Só que quando dobra a distância, divide por 4 a força, cai 4 vezes, aumenta em 5 vezes a distância. É o quadrado, isso, 5 vezes 5 cai 25 vezes a força. Na próxima aula que eu fizer essa revisão tem que ser mais rápido, hein? Isso aí a gente já discutiu, era para ser bobo isso aí, tá? A força, a distância diminuiu 10 vezes. Parabéns, aumentou 100, 10 ao quadrado 100. Tá tranquilinho, galera? Não é difícil, só raciocinar um pouquinho. Quando o Coulomb foi fazer experiência com carga elétrica, ele dobrou uma carga. O que aconteceu com a força? Dobrou. Ele quintuplicou uma carga. O que aconteceu com a força? Quintuplicou. Dobrou uma e aumentou 5 vezes a outra. 10 vezes ele. Newton. Pensou em Newton na hora? Claro que veio Newton na cabeça do cara. É óbvio que o cara estudou isso, pô. E não tinha tanta física para estudar naquela época. Era pouca coisa para estudar. Hoje ele tem uma infinidade de coisa para estudar. Bom, ele dobrou a distância. O que aconteceu com a força? Diminuiu 4 vezes. Triplicou a distância. Diminuiu 9. Diminuiu 5 vezes a distância. Aumentou 25. Estão entendendo, cara? Aumentou 25. Aí ele falou, é Newton mesmo. É Newton mesmo. Aí pronto, mudou a roupagem da fórmula, ó. Mudou a roupagem da fórmula e pronto, está nos livros até hoje. Morreu e jamais será esquecido enquanto a raça humana existir. Porque essa ideia é básica para motores elétricos, para uma porrada de coisa elétrica que funciona na tua vida. Certo? O computador não existiria sem essa noção bem desenvolvida. Não que outro não faria logo depois, né? Mas o cara é o primeiro que documentou, registrou e está aí para a história ver. Galerinha, a diferença básica entre lei de atração das massas e a lei de Coulomb é que a lei de atração das massas é sempre atração. E a lei de Coulomb pode ser atração ou repulsão, depende dos sinais, os opostos. Fechou. A única diferença marcante nessas fórmulas é que a constante é bem diferente. Enquanto aquela constante é minúscula e a gente precisa de massas enormes para poder sentir a atração, essa constante é gigantesca. E mesmo cargas elétricas diminutas já tem força elétrica
considerável. Show de bola. Feita essa revisão, vamos à tarefinha para ver o que aconteceu. Página 79, exercício 43. Eu não vou corrigir todas, tá pessoal? A não ser que eu perceba que dê tempo, tá? Porque eu preciso falar de campo elétrico para ti hoje. Ó, da UFSC essa aqui, ó. 3 cargas estão dispostas no vértice de um triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero mesmo? Isso, então quer dizer que a distância entre as cargas é igual, né? Conforme se encontra representado na figura abaixo. Ó, bela figura. A direção e o sentido da resultante das forças colombianas, olha que bonito, que atuam na carga mais 2Q é ou são. Ele quer saber a força resultante que atua na carga mais 2Q. Olha para essa carga e essa. Os iguais se repelem. As duas se repelem, mas eu estou preocupado com a força naquela ali, né? Eu vou desenhar só aquela força ali então. Essa é mais 2Q, né? Até vai ter uma outra força ali, ó, mas não importa aquela força. Qual que é maior, será? Terceira lei de Newton para toda ação. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Obrigatoriamente são iguais, senão violaria uma lei básica, né, da natureza. Legal. Ué, o módulo é igual, né? Ok, que o módulo é igual, só que agora os opostos. Essa atração vai ser mais forte, mais fraca ou igual à repulsão? Igual, porque as cargas têm o mesmo valor, só mudou o sinal, as distâncias são as mesmas, não é? Então se eu fosse jogar na fórmula, ia ser tudo igual. Como o que interessa é o módulo, né? Não ia mudar nada. Então esses vetores têm que ter o mesmo tamanho. Aí dá para calcular a resultante, não dá? Pontilhada paralela, pontilhada paralela, pontilhada paralela, e aonde as pontilhadas se encontram é a resultante. Essa ali é que é a força resultante, ó. Na horizontal, da esquerda para a direita. Vamos ver. Vertical. Que vertical? Tá de sacanagem. Vertical, bobão. Vertical, o cara tá louco. Não tem nada de vertical ali. Horizontal, orientada para a esquerda. Não, tá apontando para a direita, bobão, falso. Horizontal, orientada para a direita. Agora fechou. 0,8. 16. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e menos Q. Não, essa aqui é a força orientada nessa reta. Ela não é a resultante. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e mais Q. Não, essa força está nessa reta e ela não é a resultante. Nula, porque os módulos mais Q e menos Q são iguais. Não, não se anulou, só se tivesse uma carga aqui, né? E a outra na mesma região. Para uma atrair, a outra repelir e se anular. Nessa situação não tem como se anular. Então só 0,8 mesmo. Pô, cara, tu vê uma questão da UFSC, bicho, que tem baixo índice de acerto, o cara só tem que ter noção básica. Ah, professor, mas eu errei, mas é natural tu errar no começo. Mas daqui a pouco tu vai achar essa questão uma questão bobinha, como eu já havia citado. Então, os iguais se repelem, os opostos se atraem, essas forças são iguais porque os módulos são os mesmos, vetores pontilhados paralelos desenha a resultante horizontal apontando para a direita, 0,8. Então era uma questão que amedrontava bastante, mas se tu parar para pensar não é uma questão muito difícil não. Aquela da CAF ali eu acho que é a mesma ideia, né? Muito parecida. Opa, tem uma com conta ali, ó. 46, olha que bonitinha. Vamos ver se a gente mata essa 46 com continho. Página 79, exercício 46. A força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes, que estão a 20 centímetros uma da outra, é 0,030 newtons. Duas carguinhas, Q1 e Q2, que estão a 20 centímetros uma da outra, e a força é de repulsão. F repulsiva é essa força F, e o valor dessa força F ele falou, 0,030 newtons. Esta força aumentará para 0,060 newtons se a distância entre as cargas for alterada para... Ele quer saber agora, eu vou ter que aproximar, né? Para poder ficar mais forte. Concorda comigo? Eu vou ter que aproximar. Ele quer saber qual é essa nova distância X para que a força passe para quanto?
força, F', e essa F' que ele diz é 0,07, o dobro, né? A primeira vez que o cara faz essa conta pode ser um pouquinho chato, mas a segunda vez já vai ser mais light. Vamos ver o que acontece. Com a primeira informação eu posso jogar na fórmula, né? F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D ao quadrado. Eu sei o valor do F, né? 0,030. K eu não sei, Q1 eu não sei, Q2 eu não sei. E a distância entre elas é 20 centímetros, mas 20 centímetros não é legal não. Passar para metro vai dar quanto? Ah, e dividir por 100, né? Centímetros. Então, 0,2 metros. Tudo bem para vocês? 0,2 ao quadrado. Só que vamos pensar na situação de baixo, que é a situação de baixo que eu tenho que resolver, né? Vamos montar a fórmula igualzinha para a situação de baixo, para ver o que vai acontecer? Como é que ficaria a fórmula para essa situação? 0,060 K vezes Q1 x ao quadrado. Para eu resolver essa equação e achar o x, eu preciso saber o valor de quem? Disso aqui tudo, né? Mas com essa equação eu não consigo achar o valor daquilo ali tudo? Isola esse trambolho numas? Não. Acabou, é essa a ideia. 0,2 ao quadrado vai ficar 0,04, não é isso? Está dividindo, passa 0,04 é igual a K, Q1, Q2. Não vou nem multiplicar. Vou pegar, está dividindo, passa 0,060 vezes x ao quadrado é igual. Esse trambolho vale quanto? 0,030 vezes 0,04. Está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 0,030 vezes 0,04 sobre 0,060. E esse cara não é metade desse? Então divide e sobra 2, né? Esse dividido por esse dá 2. Ou divide por 0,030 em cima e embaixo, dá 1 em cima e 2 embaixo. X ao quadrado é igual a, aliás, 0,02. E ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 0,02. Porra, como é que eu vou achar essa raiz quadrada desse número maligno? Na verdade é só lembrar um pouquinho da matemática básica aí de alguns anos atrás. Como é que se extrai a raiz de número com vírgula? Eliminando a vírgula primeiro. Transforma o 0,02 em uma fração. Ou faz 2 vezes 10 a menos 2, né? Fica mais elegante até, mas antigamente era assim, ó. Então ainda era uma pequena criança. 2 sobre 100. X é igual a raiz de 2 sobre raiz de 100. Quanto é que é a raiz de 100? 10. Quanto é que é a raiz de 2 aproximadamente? 1,41, 1,4 seria bom já. Dividido por 10. X igual a 0,141 metros. Que em centímetro é quanto? Isso, X é aproximadamente 14 centímetros. Letra C. Essa foi legal, hein? Essa aí é legalzinha. Tem que ter um jogo de cintura aí para sair dessa. Tive que usar 2 vezes a lei de Coulomb. As situações descritas são essas. Montei a primeira fórmula para a primeira situação. Montei a segunda fórmula para a segunda situação. Isolei o K vezes Q1 vezes Q2 na primeira equação. Substituí na segunda. Deu uma equaçãozinha de segundo grau que eu pude isolar o X. Substituir raiz de 2 por 1,41. Achamos o gabarito adequado. Beleza.